Olá, meus amigos. Eu sou Augusto César, aqui de Uberlândia, do Triângulo Mineiro, e eu estou aqui hoje para abordar com vocês o capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo, a moral estranha. Nós vamos dar sequência aos comentários e vamos abordar do item 9 até o item 18, que vem falar que Jesus não veio trazer a paz, mas sim a divisão. Sem dúvida alguma, é um tema extremamente polêmico, mas nós vamos tentar aqui, com a ajuda dos bons espíritos, com a inspiração dos nossos espíritos protetores e amigos, tentar trazer uma mensagem que possa fazer diferença nas nossas vidas, para que isso possa ser útil no nosso dia a dia, principalmente quando vem abordar aqui a questão familiar, né? Da separação, do afastamento de pais e filhos e assim por diante. Quando Jesus veio falar, eu vou ler rapidamente aqui o trecho: não penseis que eu vim trazer a paz sobre a terra. Eu não vim trazer a paz, mas a espada, porque eu vim separar o homem de seu pai, a filha de sua mãe e a nora de sua sogra, e o homem terá por inimigos os da sua casa. Mateus, capítulo 10, versículo 34, 35 e 36. Primeiramente, é muito importante um pouco de introdução do estudo de teologia, em que nós vamos ver que a Bíblia, o Novo Testamento, que vem após Jesus, e o Velho Testamento antes de Jesus, é passível de duas interpretações. A interpretação literal, em que aborda como sendo a palavra, como se a Bíblia fosse a palavra de Deus. E a abordagem alegórica ou figurativa. Então são duas maneiras de se analisar as palavras de Jesus e todos os ensinamentos que envolvem o Velho e o Novo Testamento. Na interpretação literal, por exemplo, quando Lucas, no capítulo 1, versículo 31 a 33, ele fala que Jesus nasceria de uma virgem e ele seria chamado Filho de Deus. Para muitas religiões e para muitas igrejas, isso deve ser analisado de forma literal, como sendo a palavra. Não é para ser analisado, não é para ser discutido, e vem dizer que Jesus teria nascido de uma mulher virgem e que ele seria conhecido como Filho de Deus. Já a análise alegórica ou figurativa, são usadas figuras de linguagem. Por exemplo, em Hebreus, capítulo 4, versículo 7, Jesus dizia: não endureçais o vosso coração. Em João, capítulo 10, versículo 9, Jesus disse: eu sou a porta. E o mesmo João, no capítulo 6, versículos 48, ele diz: eu sou o pão da vida. Então nós vamos ver aqui que há um sentido figurado. Ou nós vamos dizer que quando Jesus diz, não endureçais o vosso coração, será que o meu órgão, o coração, não é para ficar duro? Ou será que isso está sendo dito no sentido figurado? Dá para compreender? Quando Jesus diz, eu sou a porta, será que Jesus é a porta de uma casa? É a porta de uma igreja? É uma porta de madeira? Então aí, na análise alegórica, ele vem dizer porta como sendo a abertura, a introdução e assim por diante. Mas vamos lembrar, acima de tudo, que Jesus falava através de parábolas. E nós vamos dar aqui uma opinião pessoal. Por que falar através de parábolas? Imagine vocês
eu vou fazer uma pergunta muito fácil de ser respondida. Que número é esse? Dá para ler aí? Se não tiver invertido, no vídeo é o número 2. Qualquer pessoa com o mínimo de estudo, com o mínimo de conhecimento de escola e o mínimo conhecimento de matemática, sabe que 2 são, por exemplo, 2 dedos, 2 asas, 2 olhos, 2 narinas, 2 orelhas, 2 unidades. Se nós colocamos aqui agora a letra X embaixo do 2, isso aqui seria x ao quadrado. Para eu entender o que é x ao quadrado, eu teria que ter um ensino de matemática até a antiga 8ª série, o 9º ano hoje, que não é o nosso objetivo. Imagine vocês agora se eu coloco uma integral na frente desse número. Aqui, olha, uma integral de x ao quadrado dx. A pessoa teria que ter feito curso superior na área de matemática, ou engenharia, ou matemática, ou qualquer coisa assim, para saber o significado de uma integral. Mas qualquer pessoa, não tendo esse conhecimento mais profundo, o número 2 continua valendo 2. Mesmo que você não tenha muito conhecimento, o que foi ensinado de forma básica continua valendo. Jesus falou através de parábolas, porque à medida que nós formos aprendendo mais, nós poderíamos ler os seus ensinamentos e tirar conclusões cada vez mais importantes. E eu venho aqui chamar a atenção, além da importância, a utilidade. Qual a utilidade de sabermos o que é o número 2? Qual a utilidade de saber resolver uma equação de 2º grau? Qual a utilidade de saber uma integral? Um engenheiro, com esses conhecimentos matemáticos, capaz de construir pontes e prédios. Quanto mais conhecimentos eu tenho, maior a minha capacidade de auxílio, maior a minha capacidade de ajuda. Isso não significa que quem só sabe o que significa o 2 esteja errado. Mas quanto mais conhecimento eu tenho, mais eu posso tirar desta equação. Assim, são os ensinamentos de Jesus. Quanto mais estudo eu tenho, maior a minha compreensão, maior vai ser a minha bandeira da caridade, que é a bandeira da doutrina espírita. Onde fora da caridade não há salvação. Não se discute a importância de uma parteira. Se você está lá no meio da floresta, sem nenhum recurso, como seria importante encontrar uma boa parteira? Mas, se essa criança vem virada, atravessada, com algum problema de saúde, nós sabemos da importância de uma grande obstetra. A importância de um grande conhecimento científico que nos ajuda a salvar vidas. Nós vamos lembrar, por exemplo, os berçários, as UTIs neonatais, onde hoje conseguimos fazer sobreviver crianças que nascem com 500 gramas, que até muitos anos atrás era impossível. Então, à medida que nós formos estudando, maior vai ser a nossa compreensão. Nós vamos tirar um proveito muito maior dos ensinamentos de Jesus. Então, da mesma maneira que Jesus veio dizer, não endureçais o vosso coração, isso não quer dizer que o meu coração dentro do peito não é para ficar duro, ou da mesma forma que ele vem dizer que eu lhe é a porta, isso não significa que ele é a porta da minha casa. Quando ele diz que não veio trazer a paz, e sim a espada,
também é um sentido figurado. Quando ele diz que veio separar pai e mãe dos seus filhos, separar a nora da sogra e assim por diante, também é no sentido figurado. É o sentido alegórico da palavra. E é sobre isso que nós vamos abordar hoje. Nicodemos era um grande sábio, um doutor. Imagine vocês se você fosse a um curandeiro de raízes, de remédios naturais, que não é formado, e chegasse lá você encontrasse o seu médico. Provavelmente esse médico iria se envergonhar por ele, médico, estar procurando recursos de um leigo. Assim foi com Nicodemos. Nicodemos foi até Jesus e encontrou com ele atrás da casa. E chegando a Jesus, Nicodemos perguntou: Mestre, o que eu preciso fazer para atingir o reino de Deus? E Jesus lhe respondeu: é preciso nascer de novo. E Nicodemos então respondeu, replicando: como assim nascer de novo? Eu vou voltar ao ventre da minha mãe? Jesus disse: tu és um sábio e não precisa que eu lhe explique essas coisas. Se eu for fazer uma análise literal, como que a Bíblia é a palavra de Deus, como muitas religiões acreditam, se analisar literalmente, nascer de novo, literalmente é reencarnar, é nascer outra vez, é ter outra vida, é nascer novamente. Se Jesus disse isso no sentido figurado, se Jesus disse isso no sentido alegórico, eu poderia interpretar e dizer que Jesus talvez tenha querido dizer que nascer de novo é se renovar, é vir um novo homem, uma nova mulher, uma nova pessoa, é se transformar, é nascer de novo no coração. E essa interpretação é uma interpretação válida. Mas analisando literalmente, como a maioria das igrejas fazem desde a reforma protestante do século XVI, literalmente, ao pé da letra, nascer de novo seria reencarnar. Então, nós espíritas poderíamos não questionar. Nós poderíamos dizer: eu acho que Jesus não quis dizer sobre reencarnação. Eu acho que Jesus quis dizer sobre nascer novamente, se renovar. Mas quem adota apenas a análise literal da Bíblia, tendo a Bíblia apenas como a palavra, essas pessoas, sim, teriam a obrigação de aceitar a reencarnação. E a reencarnação é a explicação para esta passagem de Jesus. Porque quando Jesus, no complemento dessa passagem, diz: afinal de contas, quem é meu pai? Quem é minha mãe? Nessa vida, eu tive um pai e eu tive uma mãe. Que na vida futura poderá ser minha esposa, poderá ser meu filho, minha filha. Quem é pai de quem? Quem é mãe de quem? Quem é filho de quem? Se nas vidas sucessivas, essas posições se alternam. Então, numa interpretação, nós podemos lembrar que Jesus vem trazer uma mensagem da importância de nós seguirmos os nossos caminhos, seguirmos as nossas convicções, ainda que contrariando, para fazer o bem, a opinião de muitas pessoas da nossa família. De pessoas que às vezes não concordam, de pessoas que às vezes não importa se é pai, mãe, ou sogra, ou sogro, ou filho, de pessoas que professam outras religiões. Eu me recordo, nos anos 70, nos anos 80, como fazer a caridade era visto pelas outras religiões como assistencialismo. Quantas vezes ouvimos dizer: o que adianta você dar o peixe? O importante é ensinar a pescar. Já Chico Xavier,
nos trazia a seguinte explicação: como que nós vamos discutir fome de barriga cheia? Nós só poderemos discutir a fome se estivermos de barriga vazia. Então a doutrina espírita vem trazer a bandeira da caridade, a bandeira da fraternidade. E esta bandeira nos traz que, acima de tudo, devemos amar o próximo como a nós mesmos. Não importa quem seja esse próximo, que seja meu pai, que seja minha mãe. Mas vamos lembrar também que um dos mandamentos, entre os 10 mandamentos, vem falar sobre honrar pai e mãe. E observe que ele está em pé de igualdade com todos os outros mandamentos. Honrai vosso pai e vossa mãe. Isso veio antes de Jesus. Honrar o meu pai. Jesus não me pede para que eu ame o meu pai. Deus me perdoe. Deus não fala nos 10 mandamentos que a nossa tarefa seria amar pai e mãe. A nossa obrigação é honrar. Eu devo amar o próximo, é o primeiro mandamento. Amar o próximo, seja meu pai, seja minha mãe, seja meu filho, seja quem for. Amar a todos indistintamente. Mas em especial, o nosso pai e a nossa mãe, nós devemos honrar. E honrar é uma tarefa mais simples do que amar. Muitas pessoas que estão nos ouvindo, muitas pessoas, talvez não teriam coragem de se ajoelhar diante do seu pai e da sua mãe e dizer: papai, eu te amo. Muitas pessoas que estão nos ouvindo não seriam capazes, às vezes, de se ajoelhar diante da sua mãe e dizer: mamãe, eu te amo. Quantas pessoas que estão nos ouvindo que foram abandonados pelo pai, abandonadas pela mãe, que foram abusados pelo pai, abusados pela mãe, espancados, ou qualquer outro tipo de criação. Então, para essas pessoas, pode ser que seja muito difícil amar o pai e a mãe. Então, Deus nos pede uma tarefa mais ao nosso alcance. Vamos honrar essas pessoas. Vamos agradecer essa pessoa. Agradecer a esse pai, que sem ele eu não seria essa pessoa que eu sou. Agradecer àquela mãe, que se não fosse por ela, eu seria outra pessoa, e não a pessoa que eu sou. E lá no plano espiritual, a maioria de nós escolheu o pai e a mãe. E o nosso querido Chico Xavier dizia: você nasceu no lar certo, com as pessoas certas. Então, se o seu pai e a sua mãe são pessoas problemáticas, na maioria das vezes fomos nós quem escolhemos essas pessoas. Fomos nós quem escolhemos esses espíritos para reencarnarem conosco como pai e mãe. Porque ele provavelmente seria a forma certa para a minha evolução. E vamos lembrar que na escala evolutiva, na escada da evolução, as pessoas que me ajudam, os meus amigos, é neles que eu me apoio como se fossem corrimãos da escada. Mas os degraus da escada são as pessoas que testam o meu conhecimento, que testam a minha tolerância, que testam a minha capacidade de paciência, que testam a minha capacidade de amor ao próximo. Então, nos 10 mandamentos, Deus nos pede para que a gente ame o próximo, indistintamente de quem seja. E Jesus, de uma forma alegórica, vem dizer que para que eu siga o meu caminho, eu não dependo da opinião de pai e mãe, ou quem quer que sejam meus pais e minhas mães, porque nesta vida meu pai e minha mãe é uma pessoa. Em outras vidas, meu pai e minha mãe foram outras pessoas. E nas vidas futuras, meus pais e mães serão outras pessoas. Então, o meu propósito é para com Deus.
E eu só vou conseguir evoluir lapidando os meus defeitos, corrigindo as minhas imperfeições, independente da família que me abraça, que me abriga. Essa tarefa, observe que ela está mais ao seu alcance. Quantas pessoas que nos ouvem estão mais propensas a ter que procurar uma forma de perdoar o pai e a mãe pelos transtornos ocorridos? Quantos de nós, às vezes, temos comportamentos hoje ditados por traumas da nossa infância? Então nós devemos ter a humildade e a simplicidade de saber que nascemos com o pai certo, com a mãe certa. E vamos abandonar tudo o que eles tenham feito de errado conosco. Vamos abandonar todas as mágoas que essas pessoas tenham nos causado. E vamos buscar, através do caminho do perdão, através do caminho da paciência, honrar essas pessoas. Honrar pela importância dessas pessoas em nossas vidas. Mas sem jamais lembrar que a nossa missão aqui na Terra é com o Pai maior e com seu Filho, com esse Mestre que veio nos trazer esses ensinamentos. E na medida que nós vamos estudando, nós vamos perceber que a mágoa nos aprisiona aos nossos pais. E o perdão me liberta. E o perdão poderá me libertar das amarras, das correntes, que as mágoas, os ódios e os rancores que nós temos às vezes de pai e mãe estejam nos prendendo a eles. Muitos de nós estamos presos aos nossos pais pelos laços da mágoa, pelos laços dos traumas, e deixamos de viver a nossa própria vida, para viver uma vida ditada pelos traumas do passado. Então vamos abandonar o nosso pai e a nossa mãe, perdoando os seus defeitos, aceitando as suas limitações, perdoando qualquer que tenha sido a falha deles. Eu vou abandonar tudo o que meu pai fez contra mim de mal. E eu vou agradecer tudo o que meu pai fez por mim de bem. Eu vou abandonar tudo o que a minha mãe possa ter feito de errado comigo. E eu vou agradecer por tudo que a minha mãe me trouxe de bondade. Quando eu tenho essa humildade, eu estarei honrando o meu pai e a minha mãe. Estarei abandonando as correntes que não me permitem progredir, que não me permitem caminhar livremente. A partir do momento em que eu chego mentalmente ou fisicamente para o meu pai e eu agradeço por tudo que eu recebi dele, por tudo que eu recebi dela, da minha mãe, pelas coisas boas que eu recebi, pelas coisas que não foram boas e que eu recebi, mas foram esse conjunto de coisas que me fazem hoje ser quem eu sou. Uma vez me libertando dessas amarras, eu serei de verdade um cristão livre. Eu estarei livre para seguir o meu caminho. Então eu faço um convite a todos vocês. Abandonem o seu pai. Abandone a sua mãe. Mas não endureçais o seu coração. Despeje sobre esse pai, despeje sobre essa mãe todo o amor que você tem dentro de você. Toda a sua bondade. E isso te libertará das amarras, caso elas existam.
Geralmente essas amarras são construídas pelos laços das ofensas, das mágoas, dos abandonos e dos abusos. Abandone, mas honre. Honra seu pai, honra sua mãe. Abandone tudo o que eles fizeram contra você. E você se tornará um cristão livre para poder progredir. E isso talvez seja a feridinha que faz com que você falte um pouco de paz dentro do seu coração. Isso faz com que muitos de nós sejamos pessoas ansiosas, que muitos de nós sejamos pessoas que não nos satisfazemos com quase nada. Eu quero agradecer a todos vocês pela oportunidade de estar aqui com vocês. E da mesma maneira que às vezes eu tenho uma dor de cabeça e eu mesmo resolvo tomando um analgésico, quando essa dor é muito forte, quantas vezes eu preciso do auxílio de um médico, de um especialista? Então, para aquelas pessoas que já amam seus pais, que já amam suas mães, pode parecer estranho essa moral, mas não é. Seus problemas já estão resolvidos. Mas aquelas pessoas que têm mágoas profundas do seu pai, que têm mágoas profundas da sua mãe, vão perceber que é chegado o momento de eu dar a outra face. Se eu continuar olhando para essas pessoas que me magoaram com esta face, eu continuarei insatisfeito, ansioso e deprimido. Se eu começar a olhar para o meu pai e para minha mãe com o olhar do perdão, se eu abandonar todas as amarras negativas do passado, eu começarei a olhá-los com outros olhos. E eu teria a paz, a alegria e a felicidade que eu tanto procuro. Muito obrigado a todos vocês. Eu sou Augusto César, aqui de Uberlândia, e foi uma honra estar com vocês por esses quase 30 minutos, falando sobre o Evangelho de Jesus. Que Jesus, o nosso Mestre e o nosso Pai, abençoe a todos os lares. E Ele está pronto para ser o seu médico. Se você não está dando conta de resolver essa angústia sozinho, se você não consegue se libertar das amarras que as mágoas te prendem, peça ajuda. Porque Jesus é a porta desta libertação. Tanto no sentido literal, quanto no sentido alegórico ou figurado. Que Deus nos abençoe. Que assim seja.